Transformação digital ou economia digital? Eu sou Fernando Menchini. E eu sou Marcos Leite e esse é o canal Sentido Futuro. Vamos lá então, Marquinho. O tema hoje é a gente falar um pouquinho de economia digital. Eu fui seriamente questionado na minha pré-qualificação e um dos temas que eu trouxe por trabalhar na área de tecnologia foi a transformação digital. E transformação digital é um jargão que nós usamos muito, mas é um tema novo que está sendo construído. E eu trouxe o tema de transformação digital e fui, vamos dizer assim, questionado ou foi refutada a ideia. Não é um tema acadêmico, não tem sustentação acadêmica, não tem estudos, pesquisas, não tem trabalhos científicos acadêmicos que se debruçam sobre essa história da transformação. E a gente percebe, eu percebo, acho que todos nós, né, que a gente usa de forma ostensiva, vamos dizer assim, o tema transformação digital, transformação digital, transformação digital. Às vezes eu tenho a impressão que o pessoal tá querendo entrar na cabine do super-homem e sair super-homem, né? Entra Clark Kent, sofre uma transformação e sai super-homem, né? Fica verde, vira Hulk, se transforma no Hulk e sai forte, né? Dá a impressão que as empresas estão procurando alguma coisa assim. Vou começar a bombardear você. Falei, tá bom, ó, deixa eu dar minha opinião, Menchini. Eu acho que transformação digital é um assunto super novo, tem aí 7, 8 anos de mercado, e na minha opinião, é uma estratégia de juntar várias tecnologias que as empresas de tecnologia têm interesse e que as tecnologias podem ter algum valor e pressionar o mercado. Para mim, assustar o mercado, criar uma certa ansiedade nas organizações, criar um medo, e a gente começa a trabalhar esse conceito. E aí tem que lembrar de falar do risco, tem que lembrar de falar da maneira como eles estão fazendo, que é comprar tecnologia e jogar para dentro. E isso é um mega problema, porque jogar uma tecnologia para dentro da organização, se ela ficar na gaveta, ainda foi só custo que você teve, né? Só de hora e até... Melhorou. Então, se só comprar tecnologia e deixar na gaveta, né, você só gastou dinheiro. Mas se você pega uma tecnologia, joga para dentro da organização, começa a usar ela sem ter uma percepção correta do que fazer com ela, sem rever processos, métodos, sem incorporar ela, sem entender e criar conhecimento sobre o uso da tecnologia, isso gera risco de segurança, risco de decisão errada, de subsidiar errada a decisão. Né? E aí tem a história do BI que eu falei e tal, e aí eu dou da questão econômica mesmo, né, que a gente estava falando. Sim. Né, da contribuição efetiva, porque a gente tem uma obrigação com a sociedade, a gente tem uma obrigação com a organização, com os princípios da organização de tornar ela perene. Então, simplesmente, e aí não desmerecendo os executivos de tecnologia, sem dúvida nenhuma, tem muitos bons executivos hoje que estão fazendo isso, mas tem uma percepção nossa também que muitas das vezes, muitas das decisões são tomadas aleatoriamente. Quando a gente fala o mercado assim, de tecnologia em geral, né, assim, uma boa parte dele pelo menos, o que a gente faz? A gente joga para a plateia, certo? Então, quando eu falo, cola no senso comum o negócio de transformação digital, cola no senso comum disrupção, cola no senso comum falar exponencial, cola no senso comum. Então, tudo isso cola, tudo isso gruda, e de forma, vamos dizer assim, marqueteira, né, ou seja, do consumo, faz sentido, é popular, vamos dizer assim. Né? Não vou dizer populista, senão a gente entra numa seara meio política e não é o objetivo aqui. Mas é popular. E aí o que acontece? Compra, vende, isso vende. Então, o que as organizações fazem? Porque, em contrapartida, você fala assim, não tem rigor científico. Isso não é total verdade. Você fala assim, você pega os laboratórios da IBM, já prêmio Nobel de Física já saiu de especialistas da IBM, né, de físicos e tal, dá para pegar lá alguns prêmios que eles saem. Então, tem sim o rigor científico na área de tecnologia, tem preocupação com isso. A questão toda é que, mais uma vez, esse assédio
essa ansiedade do mercado, né, não, temos que ser inovadores, temos que aderir às tecnologias, às vezes faz com que justamente aconteça isso. Então, o executivo está ali, às vezes ele sofre também essa pressão interna, né, às vezes do time de tecnologia, que está ali olhando, né? Olha, a gente está falando de microserviço, a gente está falando de DevOps, a gente está falando, na Amazon, o container, né? O Kubernetes da Google é muito melhor e tal. Então, ele se sente na obrigação, e muitas vezes ele não tem conhecimento suficiente para saber se um é outro, porque ele é, lógico, assistido pelo time que ele confia, né? E aí vem as questões das decisões, muitas das vezes aí da teoria da estrutura organizacional, né? E a gente não tem muita evolução desde que a teoria das relações das estruturas e tal, a gente não tem muita evolução, né, nisso. E aí como se compõem essas estruturas? Muitas vezes o cara confia em alguém e tal, e nem sempre a posição está sendo ocupada por alguém que de fato. Olha só, bom, assim, eu entendo que tem ciência, eu entendo que tem metodologia científica. Mas lembrando que o popular sobrepõe. Então, né? Mas o que eu acho é que está compartimentalizado. Você pega, a IBM tem lá os laboratórios, tem prêmio, tem não sei o quê. É claro que tem, eu sei que tem, o Google também tem. O pessoal está pesquisando computação quântica. A própria SAP, empresas Mas o fato que eu acho é o seguinte, tem lá, né, um prédio, umas salinhas lá, onde o pessoal faz ciência. E tem o resto da organização. O resto da organização está colada no senso comum, tem estratégias de marketing, mercado, então, inclusive esperando sair alguma coisa da salinha dos cientistas lá, para transformar em senso comum e sair vendendo. É o que eu acho, o que eu penso com relação a isso. Quando eu digo para você que não tem rigor científico em muitas dessas proposições, e elas são feitas de maneira recorrente, não é a primeira vez que isso acontece. Então, eu me lembro, assim, são 35 anos de mercado, eu me lembro de um monte desse senso comum, um monte dessas ondas, desses hypes, desses waves, que assustam os CIOs, assustam as organizações, e eles abraçam essas coisas e colocam a tecnologia para dentro, e no fim do dia, qual era o problema? Eu sempre fico com a sensação que tipo a solução procurando um problema. Transformação digital. Qual que é o motivo para fazer transformação digital? Qual que é o problema que eu estou atacando? Porque, basicamente, o discurso o problema é que você vai ser eliminado, você vai sofrer disrupção, você vai ser disruptado, disruptivado, sei lá qual que é o termo certo para isso. Então, você tem que fazer transformação digital, você tem que colocar blockchain, você tem que colocar mobile, você tem que colocar cloud. Qual é o problema efetivo que está sendo atacado e que vai trazer um real benefício? Porque, na prática, né, está todo mundo assustado com isso, tá, todas as organizações, e isso se reflete porque todas elas criam lá times de inovação, de pesquisa, todas elas criam lá gente, e o CIO, né, a gente viu pesquisa, tem pesquisa, é o tema, é o top, está entre os top, é o principal tópico. Né? E olha, isso é tão complexo que eu estava vendo material que as tais tecnologias digitais, né, elas estão movimentando, né, no mercado mundial valores em dólares que equivalem ao PIB da Inglaterra, ao PIB do Brasil. Estou falando de trilhões de dólares. Né? Então, esse negócio está funcionando, né, e o mercado está aderindo. Eu estava lendo um outro material, uma outra pesquisa do IDC. IDC, perfeito. Desculpa. Do IDC. Fala assim que o mercado está projetando trilhões para esses trilhões de investimento em tecnologias digitais, já é um dos tópicos que mais demanda recursos nas organizações, só que 5% das organizações estão logrando êxito nos seus objetivos com transformação digital. Ou então os objetivos estão muito elevados, tem muita expectativa e não estão conseguindo chegar do outro lado, sair do outro lado, atingir o objetivo porque não estão conduzindo bem, ou porque não dá para atingir, ou porque foram enganados, ou porque foram seduzidos, né? Ou alguma coisa muito estranha está acontecendo. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que, né, transformação digital tema novo, tema de 5, 6, 7 anos agora. Me parece que esse negócio aconteceu, surgiu,
ao contrário de outros movimentos, surgiu. Esse tema é muito mais senso comum, pressão, assédio, talvez até terrorismo, né? Uma estratégia comercial, transformação digital. Tem um saco de tecnologias que não para de crescer, aí você pega uma organização grande, bom, tem que fazer transformação digital, tem que fazer o quê? Põe mobile, põe cloud, põe não sei o quê, põe não sei o quê. Tá bom, agora eu estou transformando digitalmente. Não, pera, tem mais tecnologias agora. Agora tem blockchain, agora tem não sei o quê, criptomoedas, não sei o quê. Ah, tá bom, então põe mais essas tecnologias agora. Botei tudo, tá, tô ok. Não, calma aí, que você ainda tem que botar inteligência artificial, tem que botar data science, tem que botar process mining, tem que... Ah, beleza, então coloquei. Agora eu tô digital. Não, cara, não responda ainda, porque você tem que colocar RPA e você tem que colocar process discovery. Respondeu todas as questões do livro da Organização Exponencial? Como é que está o teu nível de... Né, e essa é outra história, né? Porque a tal da transformação digital ainda vem acompanhado de outros temas, que é a tal da ser exponencial, tem que ser exponencial, né? Tem que ser uma organização projetada para ser exponencial. A organização nem conseguiu se transformar em digital, porque parece que nunca vai conseguir, porque sempre vai aparecer uma tecnologia nova que eu tenho que botar, senão não sou digital, e ainda tem que ficar exponencial. Se não ficar exponencial... Porque, Marquinho, quando eu fui lá no curso do IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uma das coisas que eles falavam que é o soft law e o hard law, né? Então, você sofre pressões externas de hard law. Então, você tem uma regulamentação, e se você não anda em conformidade com essa regulamentação, em linhas gerais, vamos dizer, o estado da arte, você não anda, se você sai fora, você pode tomar uma multa, tem uma perda financeira que pode, né, comprometer a continuidade do seu negócio. Depois eu acho que a gente pode até fazer um vídeo, inclusive, sobre essa questão de governança corporativa. Tome nota. Mas o que acontece, né? Então, você tem a soft law, então são, vamos dizer assim, por exemplo, conformidade com os princípios de governança corporativa. Não tem uma regulamentação, muitas vezes, legal. Óbvio que tem, quando a empresa tem compromisso com a governança, as ações dela no mercado, uma vez que ela tenha, óbvio, ações publicadas no mercado, as ações dela tendem a ser valiosas, né? Porque ela tem compromisso com a transparência, etc. E aí, mesma coisa com isso. Lembra o boom do ERP? Então, o cara tem ERP? O cara tem um quilhão de planilha, mas ele tem ERP. Instalou ERP, checklist. Agora, o boom da transformação de... tá compromisso com a transformação, checklist. LGPD. É óbvio que a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, Sarbanes-Oxley, essas são questões mais críticas, né? O compromisso com a lei anticorrupção, por exemplo, aí são hard laws. ISO, né? Normas de qualidade, ISO. Minimamente, se o cara não prestar atenção, ele vai preso, né? Agora, tem essas outras questões que muitas vezes o cara faz, que nem você falou, como um checklist. Olha, né? Você tem uma reflexão interessante, tá? Eu acho que as organizações estão seguindo nessa linha, né? Tipo, checklist. Bom, o que é de ser transformação digital hoje? Mobile, checklist. Estou fazendo nada com isso, não estou produzindo nada, não gerei valor, não agreguei valor, não aumentei vendas, não diminui risco, não economizei custo, mas tenho uma aplicação mobile. Ok, checklist. Não, o pior são as que tem 10, né? Cada área da organização comprou uma. Pois é. E né? 1,5, né? No máximo, né? De todos. E vira uma armadilha, né? Porque aí eu botei mobile, mas aí tem o mobile 2.0, que agora é disruptivo, e se não botar o mobile 2.0, tirar o mobile 1.0 do ar, você não é digital. Mas eu tinha mobile, e agora eu não estou mais digital porque tem o mobile 2.0. Mobile 2.0. Tem que fazer. Beleza? Fui lá, fiz, checklist. Muito bem. Bom, agora você tem que botar blockchain. Por que eu tenho que botar? Porque é digital. Você não sabe, tem que botar, é digital. Se não botar, você não está com transformação digital. Tá bom, eu vou botar blockchain vou fazer o que com blockchain no meu negócio? Já sei. Vou botar registro de recepção do prédio no blockchain, certo? Vou espalhar pelo mundo inteiro. Não pode segurança. Dados das pessoas que estão entrando ali dentro e para total transparência na concessão de acesso. De confiança. Já botei blockchain de
tiquei aqui, né? Daqui a algum tempinho, blockchain 2.0. Você tem blockchain 2.0? Ah, não, eu estou em só 1.0 da recepção do prédio. Ah, então você não é mais digital, você não está mais transformado digitalmente. Mas eu estava. Não, mas agora você não está mais, porque agora tem o blockchain 2.0. O blockchain com mobile, o blockchain com cloud, o cloud com mobile, o mobile com data science, o blockchain com data science. Cara, não tem fim. Né? Não tem fim isso. E o que eu penso é que isso está levando as organizações ao erro. Não, isso aí pode ser até, né, um tiro no pé, né? Mas, e pode ser uma opinião que será profundamente usada contra você no final. Não, esse canal dá certo, porque senão a gente não vai ter renda no futuro. Mas o fato que essa pressão, né, dessa coisa da transformação digital está fazendo as organizações inserir um monte de tecnologia dentro do seu panorama de tecnologia, sem refletir bem para quê, como, quando, com que objetivo essas tecnologias devem ser incorporadas. E se efetivamente precisam ser incorporadas. Né? E aí coloca a tecnologia ou isso virou custo, só gastou dinheiro, fica lá na gaveta, né, faz um projetinho aqui a colar, ou pior, agrega risco. Então, você põe uma tecnologia que você entende que é importante na transformação digital, ela começa a orientar decisões empresariais e você não tem ainda a maturidade, amadurecimento, conhecimento para orientar decisões empresariais com base nessa tecnologia. Você põe uma tecnologia e usa ela na sua operação, ela impacta a sua operação, e isso é um risco enorme, você não está nem gerindo esse risco, você tem que ficar digital, eu tenho que botar isso na minha operação. Você põe uma tecnologia e cria um canal novo, né, para gerar experiência com o seu cliente, e isso gera mais risco. Então, as empresas estão se expondo a riscos crescentes, porque estão aí, precisam ticar a transformação digital. E ticar a transformação digital não é igual ticar o ISO 9000. Ticar o ISO 9000 é uma coisa boa, sua empresa bacana, ela tem qualidade, ela tem normas, ela segue procedimento, ela está de acordo com regras de segurança. Ticou o ISO 9000, você trouxe um valor para a sua organização. Agora, ticar a transformação digital, você pode ter a sua empresa em risco. Você pode ter mas é uma questão importante isso que você falou, porque o que acontece? Quando você fala assim, a empresa é certificada ISO 9000, né, ou 27000, o que acontece? Esses órgãos certificadores, eu não vou fazer menção a nenhum aqui para não ser injusto com os outros e tal, mas tem empresas sérias que, quando eles vão fazer essas certificações, óbvio que a gente está sendo um pouco antiquado aqui e a gente pode não cair no gosto da plateia, mas o que acontece? Existe um modelo rigoroso de certificação, que faz com que a gente olhe, óbvio, dá para fazer pro forma, quando entra uma auditoria para avaliar e os caras buscam fazer exatamente aquilo que precisa para estar em conformidade. Tudo bem, mas tem um modelo. Hoje, quando a gente vai fazer... Não tem, porque eu acho que o ponto... A transformação não tem modelo nenhum, é jogar a tecnologia para dentro. Justamente aqui, você tem muitos especialistas, vídeo a gente, tanto que a gente brigou aqui em torno disso, né, para a gente não tentar dar a solução para algo que não é tão simples, né, porque senão a gente é vítima daquilo que a gente está, de certa forma, colocando como pauta aqui, né, que é justamente isso, assim... Existem alguns livros, formadores de opinião, com os bons argumentos, e com uma narrativa interessante, mas não tem estudos efetivos, né, ou um método para chegar no âmbito do que é um modelo digital efetivo, né, e para que setor da economia, como são esses modelos, óbvio, de forma, vamos dizer assim, espontânea, de forma natural, as coisas estão se formatando, né? Então, é óbvio que a gente olha hoje uma evolução significativa em muitos setores da economia e que, sei lá, bancos, a gente pode ver hoje a forma com que a gente utiliza os bancos, pouco a gente depende das agências bancárias. Está dando certo, né? Está dando certo. Mas também pode dar errado, né? O ponto, Menchini, você colocou... Muita coisa equivocada, né? Porque muitos dos testes, experimentos, que nem os métodos ágeis, vamos dizer assim, né? Pelo amor de Deus,
Não estou querendo criticar os métodos ágeis, acho extremamente efetivo. Eu, inclusive, design thinking, todos esses métodos são extremamente bons, acho que valiosos, é o termo adequado, valiosos, mas a gente sabe que já aconteceram muitos desvios de percurso. Muitas derrapagens. Assim, o grande problema quando você é ágil é que você está em alta velocidade, você derrapa, a capotagem. Você vai capotar. Mas, Mequini, deixa eu falar um negócio para você, tá? Você citou assim que não tem método comprovado, testado cientificamente, está cheio de receita de bolo, questionário, está cheio de livros importantes que tocam em transformação digital, organizações exponenciais, se você é mais ou menos exponencial, e tem questionários lá com fórmulas matemáticas para você chegar na sua taxa de exponenciabilidade da sua organização, mas não é método científico, né? Me parece muito mais com horóscopo, e desculpa, assim, horóscopo é religião. Não é na astrologia. Esse vídeo vai ser tirado do YouTube no primeiro momento que a gente publicar. A gente atacou, foi tudo. Atacou transformação digital, atacou astrologia. Estamos atacando. Perdemos o emprego, né? Perdemos o emprego. Bom, o fato é o seguinte, né? Me parece... tem coerência, tem uma certa lógica, né? Você leu, olha, isso aqui faz sentido. Se eu responder essas perguntas com sim, eu vou somar um score 10, se eu somar esse com outro, eu tenho mais ou menos exponencialidade na minha organização, mas não é ciência, isso não tem rigor, não foi testado, né? E, até pensando em ciência, nem por uma abordagem indutiva, a gente pode dizer que isso é, de alguma maneira, um fato, ou que tem peso de fato, né? Dedutivo, obviamente, não é. A gente não foi, né, do maior para o menor e chegamos a uma conclusão dedutiva. Mas também não estamos no caminho de fazer uma conclusão indutiva. A gente começou a pegar casos que deram certo e vamos generalizar isso para o universo maior. Não temos nem um universo de amostra para fazer qualquer indução para dizer que isso é uma receita de transformação, é uma receita de exponencialidade, é uma receita de caminhar para esse checklist de transformação. Não tem nada consolidado. O que eu sinto quando eu estou no mercado falando sobre isso é que os executivos, que os colegas da área de tecnologia se sentem muito desconfortáveis com esse tema, e como não existe uma definição formal do que é a tal da transformação, tem algumas sensações, e o pessoal está traduzindo tudo para jogar a tal das tecnologias digitais para dentro do contexto organizacional e colocando isso lá dentro. Você tocou a coisa da solução que nós estávamos discutindo antes de gravar essa parte do vídeo, né? Não tem solução ainda, mas tem organização que está agindo com cautela, porque também tem organização que não está fazendo nada, e isso é um risco, não fazer nada é um risco, porque isso pode realmente se consolidar em algo efetivo, então não fazer nada te joga lá para o fim da fila. Agora, também abraçar e estar lá na crista da onda, né, querendo estar na vanguarda, como se houvesse alguma garantia de estar na vanguarda, vai ser segredo de sucesso. Está cheio de empresa vanguardista que não teve continuidade também. Mas tem organizações que estão adotando aí algumas posturas para tentar fazer experimentos com isso, entender esse negócio. Não temos que dar solução para isso, mas como é que você pensa o que essas organizações... Aí tem um monte de exemplos que a gente pode citar. Tem organizações fazendo incubadora, tem organizações fazendo times de experimentos, aí analisando o modelo de negócio. Como é que você pensa? O que dá para fazer? Não tem solução, mas o que dá para fazer? Vamos ficar também olhando, né, o desastre. Um ponto aqui que a gente que traz, que me traz uma reflexão que eu acho até convidativa, assim, né? A questão dos fenômenos que aconteceram ao longo dos últimos anos, né? Acho que 10, 15, 20 anos aí, não sei, o desaparecimento de alguns negócios. Isso aí já virou clichê até, né, Marquinho? A gente falar disso, né? Da Kodak. Sim. Nem vou me estender nessa história, mas esse é um fenômeno real e é uma amostra razoável
do que a tecnologia, de certa forma, construiu. O que o pessoal usa de forma equivocada, chamar isso de disrupção, não é isso a teoria da disrupção, a gente vai falar sobre isso depois. Mas isso convida as empresas a ficarem temerosas, cuidadosas. Né? Mesmo a indústria automobilística, com a questão do carro autônomo, por exemplo, o que vai ser? Bom, mas, diante disso que você me convida a refletir, é que minimamente as empresas, né, e aí de qualquer segmento, não digo as maiores, que elas já estão, acho que bem, porque muitas, que nem você mesmo disse, né, muitas já encontraram aí, de certa forma, um caminho, já estabeleceram, estão relativamente maduras nas suas áreas de inovação, com pessoas de renome e bem apoiadas pelas consultorias, tal, que já tem uma certa experiência. A gente não tem muita massa crítica, essa que é a verdade, né? Assim, que no fim do dia, você vai falar assim, pô, Google, Amazon, cara, esses caras despontaram, então, de certa forma... Olha só, Google, Amazon, AWS, você começa a contar, não enche duas mãos, não tem massa crítica, não, é o que eu falei, não dá nem para usar o método indutivo para generalizar. Você tem os satélites em volta, né? Não sei se eu posso chamar assim, também inventar mais um termo aqui. Buzzwords aí, mais um buzzword. Mas você tem as empresas satélites, as startups que deram certo, as famosas unicórnio e tal, mas você fala assim, tudo bem, empresas de pura tecnologia, que estão ancoradas muitas das vezes... onde que ela hospeda lá toda a capacidade dela de inteligência, tudo está na Amazon, no Google, na Azure, e aí você fala assim, enfim, né, o quanto que ela de fato inovou, né, assim, não sei, legal, criou uma coisa nova, facilitou, né, mas veio a reboque de uma coisa que já está estabelecida por 5, 6 grandes empresas que disponibilizam ali as tecnologias. Dá para desmerecer? Óbvio que não, pelo amor de Deus, eu adoraria, não sei também se adoraria, mas talvez adoraria ser dono de uma dessas startups. Unicórnio, né? De unicórnio. A terceira geração. Tá bom. Mas as organizações, respondendo de forma um pouquinho mais objetiva, né? Porque aquela capacidade de digressão, é isso, né? Volta, Menchini, volta. É justamente estabelecer, ter um olhar crítico, né? Para o portfólio de tecnologia já existente, minimamente, otimizar o que já foi adquirido, né? Não sair limando tudo, eu acho que isso não é saudável. Tá? A gente está falando de economia digital, a gente está falando de decisões econômicas também no fim do dia. Nós somos uma empresa tradicional. Um olhar para o futuro com cautela, saber fazer contratação adequada de pessoas que realmente vão contribuir, né? Ou falar de ciência de dados, trabalhar os temas de ciência de dados como tem que ser tratado. Não simplesmente ter lá um checklist, né, que a gente falou. Então, contratar mesmo o que é um cientista de dados, e se você não tem ele pronto, entrar nessa trilha de desenvolvimento do profissional e saber que isso vai demorar um certo tempo para ter o profissional, se eu quiser contratar um profissional menos... outra coisa, contratar um profissional não é barato. Então, não adianta se contratar só para colocar lá. Então, tem que ter critério para isso também. Enfim, esses são alguns pontos, né? Mas dá para a gente ficar mais tempo, fazer, de repente, um vídeo para falar sobre... Acho que é bom. Acho que a gente pode fazer um outro vídeo. Eu provoquei você para dar soluções, você já não queria falar sobre soluções, eu fico te enchendo o saco, te provocando aqui, né? Pô, a gente só vai fazer parte do problema. Mesmo está colocando como ponto de reflexão, né? Mas porque no fim do dia a gente também tem que, de repente, dar a nossa opinião, né? A transformação digital, né, não precisa ser um tema de tirar o sono, acho que não pode ficar também lá no fundão da sala esperando só ver a coisa acontecer, tem que trabalhar os conceitos, entender as tecnologias que estão sendo incorporadas a esse balaio que é a transformação digital, tem tecnologias que podem realmente trazer grandes benefícios. Acho que tem que
caminhar pelo desenvolvimento consciente do uso dessas tecnologias, tratando com piloto, com um MVP, fazendo testes, aí como todas as organizações que têm incubadoras internas para desenvolver modelos de negócios, modelos de produtos, novos canais, e assim por diante, para que, né, no fim, que eu acho que é o desconforto aqui, né, a gente começou essa discussão do teu desconforto quando você começou a tua pré-qualificação para o mestrado e descobriu, olha, transformação digital não é um tema estudado e trabalhado cientificamente no mercado, embora as tecnologias, obviamente, são trabalhadas no mercado e tem ciência por trás da tecnologia, a transformação em si não é trabalhada ainda no mundo acadêmico pela ciência. Então, da mesma maneira, começamos por isso e terminamos, né, dizendo que realmente transformação não é uma ciência exata, não é um roteiro exato, está cheio de receita de bolo, que na minha opinião parece mais com um mapa astrológico do que propriamente com alguma coisa consistente e testada. Pode se seguir, pode dar certo, pode se seguir, pode não dar certo, né? E acho que a caminhada tem que ser mais segura, porque, no fim, a organização ela tem um compromisso de perenidade, que é uma das coisas que você estava colocando, né, Benquim? Ela tem, nós, como... sociedade, né? Sim, toda organização, toda empresa tem esse compromisso de perenidade, de dar continuidade, né? Então, agregar risco à operação tem que ser algo consciente, né? A organização tem que ter... Análise do risco, né? Sim, análise do risco e agregar o risco à operação tem que ser algo consciente, é uma decisão consciente, baseada no retorno que essa ação que agrega risco vai trazer, nos benefícios que ela vai trazer, para que a gente não transforme a transformação digital, né? Transformar a transformação digital, para que a transformação digital não se transforme ela mesmo, né? E aí o Benquim vai ficar bravo, mas ela mesmo não vire algo que provoque a disrupção de setores ou de produtos ou de empresas até. Ou seja, que ao buscar a transformação para não sofrer a disrupção, vamos discutir melhor isso depois, mas para não sofrer a disrupção, a gente não cause disrupção buscando essa transformação. Das minhas palavras era isso, Benquim. Se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade para encerrar esse vídeo aqui. Começou com você falando do seu momento, né, na pré-qualificação para o mestrado, e termina com você falando as palavras finais aqui. Agradecer aí, acho que foi boa discussão e a mensagem, acredito que a gente tenha conseguido passar, que é essa abordagem do mercado, que muitas vezes é usado de forma bastante ostensiva, eu diria assim, né? E no fim do dia, a mensagem final é cuidado, né? Cuidado e vamos olhar para a ciência também, porque tem muito trabalho sério sendo feito. Óbvio que as organizações também estão fazendo um trabalho muito sério para contribuir e vem contribuindo efetivamente, mas muitas ações também estão sendo feitas de forma, às vezes, um tanto quanto irresponsável. Bom, agora a gente... eu vou soltar a Elisete aqui, que ela está presa no banheiro. Elisete, pode sair. Ela está 1 hora lá. Sábado não é um bom dia para fazer vídeo, Benquim. Não, não é.